E, André, o Congresso também vem cobrando do governo Lula o pagamento das emendas, de novo as emendas. O que o parlamento deve fazer para garantir finalmente esses recursos nessa discussão eterna sobre esse tema? Um calendário de pagamentos, viu, Tiago? A pressão do Congresso por emendas parlamentares tem agora esse novo capítulo, então, que é a possível criação de um calendário impositivo da liberação das verbas do governo, de preferência antes das eleições. Com essa proposta em prática, a ideia dos congressistas seria conseguir destinar os recursos a estados e municípios antes das eleições do ano que vem. O objetivo é bem claro: fazer com que as candidaturas dos parlamentares sejam beneficiadas por meio de entregas de obras e equipamentos públicos, aqueles com maior potencial de agradar o eleitorado. As informações são do jornal Folha de São Paulo, que destaca ainda que o governo não foi avisado sobre essa proposta, mas interlocutores do presidente dizem confiar que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Gervásio Maia, vai formular um texto combinado com o Palácio do Planalto, já que é um aliado da presidência. O executivo até estaria disposto a discutir um cronograma, um calendário que considere o período eleitoral, mas não quer que isso conste literalmente na lei. Apesar desse posicionamento parcialmente favorável, existe o temor do Planalto de que a imposição de um calendário deixe o Poder Executivo engessado, sem margem de manobra, em caso de frustração de receitas. O impacto político também é avaliado, já que o calendário pode prejudicar politicamente o presidente ao obrigar que essas verbas de emendas tenham prioridade no fluxo de pagamento contra investimentos dos ministérios. Tiago. É isso. Bom, André Anelli trazendo as informações também sobre as emendas. Até daqui a pouco. Vou chamar o Acácio para falar do primeiro assunto que o André apresentou aqui para a gente, essa possibilidade do Congresso Nacional fazer um projeto para evitar quem pode recorrer ao Supremo. Isso é regular? Isso pode ser decretado, se o Congresso aprovar como um todo, pode até ser declarado inconstitucional pelo Supremo? O que se espera? Tiago, primeiro isso teria que se dar através de uma PEC, porque é o artigo 109 da Constituição quem estabelece o rol de legitimados para a propositura de ações de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, e a DPF e outras modalidades consagradas no nosso ordenamento. Então, já parte daí o quórum qualificado, uma quantidade grande de deputados e senadores para que esse projeto fosse aprovado. Em segundo lugar, quando a gente olha para o texto do 109, para a estrutura do artigo 109, ele foi pensado exatamente para que diversos atores do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade civil tivessem legitimidade para discutir a constitucionalidade de determinadas leis aprovadas no nosso país. Eu confesso que não acho que tirar essa legitimidade seja a solução para esse excesso de judicialização. Eu acho que o excesso de judicialização decorre, num primeiro lugar, do fato do Supremo Tribunal Federal ser provocado pelos próprios agentes políticos quando eles perdem essa disputa e quando é do interesse desses. Então, hoje o Alcolumbre critica, mas eu sou capaz de apostar que, se nós olharmos, existem ações de constitucionalidades propostas pela União Brasil, o seu partido, quando é do interesse desse partido. Em segundo lugar, o nosso Supremo tem um rol muito estendido de atuação, mas essa extensão não se dá por conta das ações de constitucionalidade, se dá pela competência extraconstitucional, quando o Supremo julga crimes, quando o Supremo é esfera recursal e ações, por menores que sejam, acabam batendo a porta da Suprema Corte, e principalmente as decisões monocráticas. Então você quer diminuir esse poder do Supremo, que por vezes é exagerado, comece pelas decisões monocráticas. Inclusive o Congresso teve essa oportunidade, mas parece que não teve coragem de dar andamento a isso. Ô Dora, é claro que essa é uma discussão bastante ampla, mas eu te pergunto o seguinte, é claro também que o Congresso Nacional não está
tão preocupado com o funcionamento do Supremo. Isso tem uma digital que é uma tentativa de revide ao Planalto, não é isso? É basicamente porque o André trouxe o rol que eles consideram agora não é muito diferente do rol que está no artigo da Constituição citado pelo Acácio. O que, na verdade, e isso aí, o que estão querendo fazer, contraria o espírito do Constituinte de 88, que visava exatamente ampliar o rol de pessoas, entidades, associações que podem questionar junto ao Congresso constitucionalidade. O que me parece nessa atitude agora é exatamente impedir que os pequenos partidos, porque você veja, tem uma limitação, o partido precisa ter passado pela cláusula de barreira, ora, nada disso diz a Constituição, por isso que precisa de uma PEC, porque em geral são os pequenos partidos, o Novo, Rede, PSOL, que recorrem, e hoje eles não têm limitação. E por que limitá-los? Aliás, se o Legislativo observar bem direitinho, na letra fria da Constituição, toda a legalidade do que aprovar, vai passar a ganhar esse tipo de ação no Supremo. Portanto, não teria problema nenhum, é só atuar exatamente nos parâmetros da Constituição, que aí não perde nenhuma ação no Supremo.